O mundo está mais estranho do que nunca, e as câmeras estão registrando tudo. Prepare-se, porque o que você vai ver é de cair o queixo. Número 1. Luzes em Shandong. Em Shandong, na China, o céu noturno se iluminou com rastros intensos de luz, seguidos por explosões repentinas que logo viralizaram online. Nem mesmo os noticiários locais conseguiram explicar para onde aquilo estava sendo direcionado. Moradores que filmaram do chão acreditam ter testemunhado uma tentativa do governo de expulsar objetos voadores não identificados. Número 2. Nuvens misteriosas em Guangxi. Assistindo aquelas imagens, é impossível não pensar. Será que acabamos de ver alienígenas tentando fugir escondidos por trás das nuvens? Em junho de 2024, em Beihai, Guangxi, na China, moradores pararam onde estavam e olharam para cima. No alto da cidade, luzes brilhantes se mexiam e pulsavam dentro de nuvens carregadas, como se algo gigantesco estivesse oculto lá dentro. Número 3. Círculo brilhante na Flórida. Certa noite, na Flórida, um grupo de amigos voltava para casa quando se surpreendeu com o céu. Acima deles, as nuvens formaram um anel luminoso perfeito, como se fosse um portal para o cosmos. Meteorologistas explicaram como um fenômeno atmosférico raro, mas quem estava ali ficou em silêncio, sentindo que havia algo mais profundo naquele momento. Número 4. Pilar de luz no Canadá. Na Colômbia Britânica, um alpinista registrou algo que parecia saído de um conto fantástico. Um pilar gigantesco de luzes coloridas surgindo por trás da montanha. Esse pilar formou um anel resplandecente, como um portal colossal no céu. E o mais assustador? Não era a primeira vez que ele via aquilo. Cada aparição parecia mais próxima que a anterior. Ele ainda não sabe se é um fenômeno natural, um portal real ou algo além do entendimento humano. Número 5. Objeto em chamas sobre o mar. Enquanto descansava na praia, um homem viu uma trilha flamejante descendo lentamente em direção ao oceano. A trajetória era estranha demais para ser um meteoro comum. Parecia deliberada. Ele pensou em um foguete, mas o movimento não batia. Quando o objeto desapareceu sob as águas, tudo o que restou foi o silêncio e uma sensação inquietante de que algo inexplicável havia acabado de acontecer. Número 6. Nuvem amarela em Richmond. Moradores de Richmond, Virgínia, ficaram perplexos ao ver uma nuvem amarela incomum se movendo sobre a cidade. Ela parecia artificial, esticando-se como uma cortina dourada no céu. Especialistas disseram se tratar de uma rara nuvem Arcus, mas muitos afirmam jamais ter visto algo parecido. O formato estranho e a cor vibrante continuam levantando dúvidas. Número 7. Padrão flamejante no céu. Um piloto de drone fazia imagens rotineiras quando percebeu algo surreal nas imagens. Um padrão de fogo, parecido com uma teia em chamas, surgiu no céu, se retorcendo e brilhando como em um sonho. Logo depois, desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Seria um truque de luz, um fenômeno raro ou algo completamente diferente? Aquilo foi o tipo de visão que faz a gente questionar o que pode estar escondido acima de nós. Número 8. Anel laranja misterioso. De uma colina, alguém gravou uma cena que intrigou todos nas redes sociais. Uma luz azul intensa disparou para o alto e, em seguida, floresceu num anel laranja brilhante acima das nuvens. O local e a hora são desconhecidos, mas a imagem fascina. Seria um evento atmosférico raro ou algo ainda mais misterioso? O tipo de cena que nos faz parar e pensar sobre o que mais pode estar por aí. Número 9. Círculos perfeitos em plantações. Círculos em plantações já confundem as pessoas há décadas, mas um novo vídeo do sul da Inglaterra deixou tudo ainda mais misterioso. Uma câmera de segurança capturou o exato momento em que os padrões surgem, com precisão quase sobrenatural. E a grande pergunta permanece: quem ou o que está criando essas marcas perfeitas no campo? Número 10. Figura metálica nos céus de Utah. Utah virou palco de uma cena que se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Uma figura metálica flutuava entre as nuvens, com aparência humana e brilho intenso. Alguns afirmaram que era um drone bem editado. Outros juraram que era parte do misterioso projeto Blue Beam. Por mais que tentem desmentir, fica a dúvida. Se é falso, por quê? E se for real, o que isso significa para tudo que acreditamos saber? Número 11. Cometa ou tecnologia alienígena? Astrônomos estão rastreando um objeto recém-descoberto no espaço. A maioria acredita ser um cometa, mas um homem afirma que pode ser prova de vida alienígena.
Em julho de 2025, cientistas identificaram um visitante interestelar veloz e incomum. A princípio parecia apenas um ponto de luz, mas telescópios revelaram um brilho esquisito e comportamento que não bate com o de um cometa típico. Esse detalhe intrigou o astrofísico Avi Loeb, de Harvard, que sugeriu que o objeto pode ser artificial, talvez até um pedaço de tecnologia alienígena. Apesar da maioria dos cientistas preferirem a explicação natural, se houver uma chance de que seja algo fabricado, será que estamos diante da primeira evidência de que não estamos sozinhos? Número 12. Rocha gigante em cratera africana. Na África do Sul, moradores ficaram boquiabertos ao ver um enorme objeto repousando bem no centro de uma cratera. De longe parecia apenas uma pedra gigante, mas quanto mais observavam, mais estranho se tornava. Alguns pensaram que podia ser uma obra de arte escondida, porém a forma e a localização não faziam sentido. Vídeos viralizaram e todos começaram a se perguntar: será uma formação natural incomum ou algo que não conseguimos explicar? Número 13. Esfera metálica nas montanhas do México. Enquanto viajavam pelas montanhas do México, um grupo de turistas viu algo incomum pairando no céu. Uma esfera metálica perfeitamente redonda refletia a luz do sol enquanto flutuava entre as nuvens. Eles filmaram a cena e postaram nas redes sociais, gerando polêmica. Alguns disseram ser um disco voador, enquanto outros destacaram que o objeto estava completamente parado. Especialistas não chegaram a uma conclusão, e o fenômeno segue inexplicado. Para quem viu, foi ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Número 14. Chuva vermelha na ilha Hormuz. Na ilha Hormuz, no Irã, banhistas ficaram chocados quando uma chuva pesada tingiu o litoral de vermelho vivo. À primeira vista, parecia uma cena de filme de ficção científica. Mas há uma explicação natural por trás. O solo da ilha é rico em óxido de ferro. Quando a água da chuva escorre, ela leva o pigmento para o mar, criando aquele efeito vibrante. Ainda assim, para quem viu ao vivo, foi um espetáculo da natureza difícil de acreditar, mas totalmente real. Número 15. Vulcão de lama em Taiwan. Logo ao amanhecer, no sul de Taiwan, o vulcão de lama de Wanden entrou em ação. Lama espessa e escura começou a sair com força das aberturas, se espalhando pela área enquanto os moradores assistiam em silêncio, maravilhados. Para controlar o gás metano que borbulha constantemente do solo, os locais acendem pequenas chamas nos respiradouros, o que cria uma paisagem surreal, quase de outro planeta no meio da cidade. Uma cena impressionante que mistura ciência, natureza e perigo. Número 16. Amanhecer vermelho em Los Angeles. Nas primeiras horas da manhã, moradores de Los Angeles testemunharam um nascer do sol cinematográfico. Faixas vermelhas intensas cortavam o céu, se misturando com nuvens dramáticas e escuras. Pessoas pararam para tirar fotos, impressionadas com as cores quase irreais. Alguns se perguntaram se era resultado de poluição, fumaça de incêndios ou apenas uma exibição espetacular da natureza. O que quer que tenha causado, deixou toda a cidade em alvoroço. Até hoje, ninguém chegou a uma conclusão clara sobre esse espetáculo tão incomum. Número 17. Tempo dividido na Austrália. Na Austrália, uma mulher postou um vídeo que deixou o mundo intrigado. Do lado da frente da casa, o dia estava ensolarado, quente e claro. Mas quando ela virou a câmera para o quintal, tudo estava coberto de neve, como se fossem dois mundos diferentes no mesmo lugar. Chover sol e nevar ao mesmo tempo? Muitos nas redes sociais questionaram se seria uma falha da realidade, um bug na Matrix. Outros tentaram achar explicações científicas, mas uma coisa é certa: ninguém conseguiu ignorar a bizarrice daquela cena. Número 18. Nuvens camufladas por alienígenas? Hoje em dia, muita gente tem falado sobre uma forma nova de controle das nuvens. Será que seres extraterrestres estão usando nuvens como camuflagem? Em julho de 2015, Héctor Garcia, na Filadélfia, viu uma massa translúcida e em constante mudança flutuando acima de sua rua. Alguns dizem que, dentro dessa nuvem, era possível ver luzes tremeluzentes. Ela parecia seguir os fios de eletricidade, piscando com pequenos brilhos antes de sumir atrás dos telhados. Pouco depois, operários na China postaram vídeos de nuvens com movimento direcionado e brilho interno. Será que são apenas detritos ou algo mais? Número 19. Feixe de luz no Chile. No Chile, moradores acordaram com um estrondo misterioso.
e câmeras captaram um feixe de luz perfeito descendo do céu, cortando a noite e deixando uma trilha de fumaça no ar. O vídeo se espalhou rapidamente. Alguns disseram ser falha na câmera, outros culparam transformadores elétricos. Houve relatos de queda de energia sincronizada e moradores sendo afastados do local. Teria sido um teste secreto ou um fenômeno físico raro? De qualquer forma, se foi encenado, o que está tomando o lugar das nossas noites comuns? Número 20. Portal brilhante e sumiço estranho. Essa é inacreditável. Em um vídeo, é possível ver um portal resplandecente flutuando no ar, enquanto crianças observam paralisadas. Um homem se aproxima e, num piscar de olhos, desaparece dentro dele. O mais assustador, o portal parecia mostrar outro mundo, parecido com o nosso, mas com 2 sóis no céu. Nenhuma fonte oficial confirmou a origem das imagens. Nenhum cientista soube explicar. Seria uma farsa? Ou acabamos de ver uma janela aberta para outra dimensão? Número 21. Discos sobre a ilha Manatulan. Um vídeo tranquilo registrado à beira-mar, supostamente gravado na ilha Manatulan, mostra algo que deixou todos perplexos. 5 naves em formato clássico de disco surgindo no horizonte, bem acima de uma colina distante. Moradores que presenciaram a cena inteira garantem que aquele local deve ser um ponto secreto de atividade extraterrestre. E ao ver o vídeo, até mesmo quem era cético ficou com a pulga atrás da orelha. Será que estamos diante de uma prova real? Número 22. Feixe azul no oceano. Em uma noite calma no mar, um homem parou tudo ao perceber algo bizarro. Um raio de luz azul elétrico caiu do céu em linha reta e desapareceu instantaneamente ao tocar a água. Ele gravou tudo com o celular e postou online. O vídeo viralizou. Alguns acreditam que seja uma evidência clara de tecnologia alienígena. Outros sugerem testes militares secretos. Mas ninguém conseguiu esquecer o que viu. Aquilo era diferente de tudo. Número 23. Cidades ocultas na Lua. O interior da Lua pode esconder mais do que pensamos. Um vídeo postado no Twitter alega ser um vazamento da NASA mostrando cidades construídas no lado oculto do satélite. Segundo a postagem, entre 1965 e 1968, humanos teriam secretamente construído assentamentos lunares com a ajuda de uma empresa ultra-secreta. Muitos duvidam, dizendo que as imagens mostram apenas lava solidificada. Outros juram que as estruturas são organizadas demais para serem naturais. Seria obra humana ou de algo além da nossa história conhecida? Número 24. Objeto flutuante em Nova Jersey. Numa noite silenciosa em Nova Jersey, moradores avistaram um objeto brilhante pairando sobre o bairro. Um homem, irritado e determinado, tentou de tudo para derrubá-lo. Mas a nave ficou imóvel, como se o desafiasse. Para todos que assistiram, ficou uma dúvida no ar. Seria só um drone ou algo muito mais estranho? Número 25. Brilho sagrado em Medina. Em 11 de setembro de 2025, fiéis na cidade sagrada de Medina olharam para o alto e viram algo inexplicável pairando sobre o minarete de uma mesquita. O que era aquilo? Um drone? Um meteoro? Ou algo completamente desconhecido? Autoridades disseram depois que provavelmente era um drone, mas muitos não acreditaram. Se aquilo não foi feito pelo ser humano, então o que exatamente estava observando o povo? Número 26. Confissão final de cientista. Em 2014, Boyd Bushman, cientista veterano ligado a Lockheed Martin, fez uma das declarações mais polêmicas antes de falecer. Ele apresentou fotos de criaturas pálidas e naves em formato de disco, dizendo que eram evidências relacionadas à Área 51. Segundo ele, algumas dessas entidades tinham cerca de 230 anos, e havia pelo menos 18 delas trabalhando em colaboração com humanos. Eles se comunicam usando a sua própria voz por telepatia, disse Bushman. Muitos duvidaram, mas as imagens e os relatos que ele deixou continuam intrigando e assustando quem acredita, e até quem não acredita. Número 27. Ser alado no Texas. Numa noite calma no Texas, um usuário do TikTok capturou uma cena inacreditável. Uma figura estranha flutuando sobre a rua com asas abertas e rosto indefinido. A criatura parecia absorver energia dos fios de eletricidade. De repente, uma faísca brilhou no céu, e a figura desapareceu. Foi algo sobrenatural? Ou apenas mais um mistério que ninguém conseguiu explicar? O vídeo deixou todo mundo chocado. Número 28. Girassóis se viram contra o Sol.
Um vídeo viral no Twitter mostrou um campo inteiro de girassóis virando as costas para o sol de forma sincronizada, deixando espectadores sem entender nada. Muitos especularam: fenômeno climático? Energia estranha? Manipulação magnética? Especialistas explicaram que girassóis maduros param de seguir o sol quando entram na fase de semente. Mas ver o campo inteiro se mover junto foi, no mínimo, inquietante. Natural ou não, parecia algo saído de um filme. Número 29. Alimentos contaminados. De cozinhas na Tailândia a vídeos nas redes sociais, algo muito estranho está acontecendo com a comida. Em agosto de 2020, uma família abriu sushi em casa e encontrou pedaços brilhando em azul fluorescente. Em outro vídeo, uma mulher tenta cortar um repolho elástico que se dobra como borracha. Queijo processado que queima como plástico. Até sorvete de baunilha feito com substâncias plásticas. Esses vídeos levantaram uma grande pergunta: o que realmente estamos comendo? E quão seguros são os alimentos que compramos? Número 30. OVNIs vistos por Charlie Kirk. Em outubro de 2024, o comentarista Charlie Kirk publicou um vídeo dizendo ter testemunhado um avistamento real de OVNIs. Ele voltava de Wisconsin em um voo quando foi convidado à cabine pelos pilotos. 12.000 metros de altitude. Eles apontaram objetos circulares brilhantes a cerca de 24 a 30 quilômetros acima e que não apareciam no radar. Alguns sugeriram que fossem reflexos ou satélites. Outros apostaram em drones. Mas para Kirk, aquilo parecia mais tecnologia alienígena do que um truque da atmosfera. E ele viu tudo com os próprios olhos. Número 31. Tribo isolada no Acre. Em 2016, uma tempestade inesperada fez com que um helicóptero alterasse sua rota no estado do Acre, Brasil. O fotógrafo Ricardo Stuckert capturou algo impressionante. Uma aldeia escondida no meio da floresta amazônica, completamente isolada. Pessoas com os corpos pintados corriam entre as árvores e protegiam suas ocas de palha. Especialistas acreditam que esse grupo tenha cerca de 300 integrantes e viva do cultivo de banana e mandioca. Mas há um alerta: são conhecidos por proteger ferozmente seu território. Tentar contato pode ser extremamente perigoso. Uma das comunidades mais inacessíveis e protegidas do planeta. Número 32. Túneis secretos e dinheiro desaparecido. Em abril de 2025, Catherine Austin Fitts contou a Tucker Carlson que trilhões de dólares desapareceram dos cofres públicos. Entre os anos fiscais de 1998 e 2015, ela afirmou que 21 trilhões de dólares estavam envolvidos em ajustes financeiros sem explicação. Segundo ela, parte desse dinheiro pode ter financiado cidades subterrâneas secretas para a elite. Vários vídeos têm surgido mostrando túneis ocultos e estruturas escondidas sob a terra. Um montanhista, por exemplo, registrou um caminhão entrando num túnel deserto e nunca saindo do outro lado. Seriam esses os lugares que Fitts mencionou? Estaríamos apenas vendo a ponta de algo muito maior? Número 33. Fonte viva em uma árvore. Durante uma trilha em uma floresta tranquila, um grupo de excursionistas testemunhou algo que os deixou sem palavras. Um fluxo constante de água saía direto do tronco de uma árvore. Eles se aproximaram, observaram e até molharam o rosto com a água, curiosos para saber se era potável. Nunca tinham visto nada parecido. A árvore parecia estar viva de um jeito completamente diferente, como uma fonte natural escondida da civilização. Número 34. Espiral de renas na Rússia. Em Murmansk, Rússia, um campo coberto de neve foi palco de um fenômeno hipnotizante. Um rebanho de renas se reuniu e começou a girar em círculos perfeitos, como um ciclone vivo. Moradores locais sugeriram que fosse instinto de proteção, mas outros suspeitaram de sinais invisíveis. Não havia nenhum líder aparente, nenhum animal quebrava o padrão. Todos se moviam em uníssono, como se estivessem conectados. Talvez alguns mistérios da natureza sejam mesmo feitos para nunca serem explicados. Número 35. Presença sombria em jogo de futebol. Durante uma partida de futebol lotada, a atenção estava toda no campo, até que um youtuber notou algo estranho entre os torcedores. Uma sombra misteriosa deslizava sobre as arquibancadas como se tivesse vontade própria. Alguns acreditaram que fosse um espírito. Outros acharam que alguém estivesse controlando aquilo à distância, ou até que a sombra tivesse entrado em alguém. O vídeo viralizou e até hoje ninguém sabe o que era. Talvez isso seja o mais assustador.
Número 36. Pássaros flutuantes no ar. Um casal dentro do carro esperava por amigos quando notou algo bizarro no céu. Os pássaros acima não estavam empoleirados em fios, pareciam parados no ar, como se estivessem flutuando. A cena ficou ainda mais estranha quando lembraram das teorias sobre drones disfarçados de aves, supostamente usados para espionagem ou envio de mensagens. Estariam vendo tecnologia camuflada? Ou era apenas mais uma peça do quebra-cabeça do que realmente voa por aí? Número 37. Sinais estranhos no rádio em Nova Jersey. Em Nova Jersey, moradores começaram a gravar rádios que passaram a transmitir sons bizarros, incompreensíveis. Alguns afirmavam que poderiam ser tentativas de comunicação de alienígenas. Um usuário registrou um uivo alto cortando a noite, como uma sirene vinda do nada. A tensão aumentou entre os moradores. Estaria algo prestes a acontecer? Ou era apenas uma interferência natural com aparência sobrenatural? Número 38. Plásticos invisíveis na água engarrafada. Nos Estados Unidos, um estudo alarmante revelou que quase todas as marcas de água mineral contêm microplásticos, partículas tão pequenas que conseguem entrar na corrente sanguínea. Cientistas alertam que, com o tempo, esses resíduos podem atingir órgãos vitais. Enquanto empresas do setor dizem que não há risco comprovado, a pergunta permanece: quanto desse perigo invisível estamos consumindo diariamente? Um estudo mostrou que quem só bebe água engarrafada pode ingerir milhares de partículas por ano. Número 39. Ritual sombrio no CERN. Em uma noite de 2016, alguém que passava perto do acelerador de partículas CERN gravou algo arrepiante ao lado da estátua de Shiva. Figuras encapuzadas faziam movimentos estranhos, parecendo realizar um ritual secreto. Sombras dançavam sob a luz fraca e o cinegrafista ficou paralisado, sem saber se fugia ou continuava filmando. O vídeo se espalhou rapidamente na internet, gerando especulações sobre possíveis cerimônias ocultas em um dos centros científicos mais avançados do mundo. Número 40. Céu em mutação com nuvens estranhas. Um clipe viral mostrou nuvens se movendo em ondas e padrões incomuns, enquanto surgiam alertas sobre quedas bruscas de temperatura e mudanças climáticas repentinas. Algumas pessoas afirmaram que era sinal de manipulação atmosférica e apontavam as formas nas nuvens como prova. Cientistas explicam que essas são nuvens altocúmulos undulatos, formadas naturalmente por vento e umidade. Mas, para quem assistia aquilo ao vivo, parecia que o céu estava sendo redesenhado em tempo real. Número 41. Bolhas misteriosas no rio Hudson. No condado de Rockland, em Nova York, um fotógrafo flagrou algo que ninguém soube explicar. Bolhas subindo com força do fundo do rio Hudson, como se a água estivesse fervendo. A cena foi tão estranha que o governo estadual iniciou uma investigação. Alguns acreditam que o fenômeno pode ter sido causado por gás escapando de um antigo cano enterrado próximo a uma usina de gás natural. Mas até agora, nada foi confirmado. Para quem viu, a impressão era de que havia algo desconhecido acontecendo debaixo d'água, e isso é o que mais assusta. Número 42. Céu colorido na Califórnia. Um homem na Califórnia registrou um céu que parecia mágico. Luzes coloridas, semelhantes à aurora boreal, preenchiam o ar de forma hipnotizante. Mas isso não deveria acontecer na Califórnia, certo? As luzes se moviam, brilhavam e mudavam de tom. Meteorologistas ainda tentam explicar o fenômeno, e enquanto alguns apostam em fenômenos atmosféricos raros, outros acreditam que seja algo completamente fora do comum. Independentemente da explicação, quem testemunhou nunca mais esqueceu. Número 43. Chuva de vermes na China. Em Liaoning, China, moradores ficaram chocados ao ver vermes caindo do céu. Sim, vermes vivos, caindo sobre carros, calçadas e até nas roupas das pessoas. Muitos correram para se abrigar com guarda-chuvas. Não era uma pegadinha nem parte de um festival. Especialistas sugeriram que ventos fortes poderiam ter levantado os animais de plantações próximas. Mesmo assim, o evento pareceu mais um aviso bizarro da natureza, ou algo que simplesmente não conseguimos entender. Número 44. Bolas de gelo perfeitas na praia. Frequentadores de uma praia ficaram perplexos ao encontrar a areia coberta por esferas de gelo perfeitamente redondas, algumas do tamanho de pedras grandes. Apesar de parecer algo novo, esse fenômeno já aconteceu antes, como em janeiro de 2020 no Lago Michigan. Segundo especialistas, as ondas quebram blocos de gelo e, com o movimento da água, eles vão sendo moldados em bolas suaves. É um processo natural, mas que impressiona pela perfeição e raridade.
Número 45. Sombra zero no Havaí, em Oahu, Havaí. Um vídeo chamou atenção por um detalhe intrigante. Nenhum objeto tinha sombra. A princípio, parecia um erro de vídeo ou uma simulação. Mas a explicação está na ciência. Trata-se de um evento solar raro que acontece 2 vezes por ano nas regiões tropicais. O dia de sombra zero. Nesses dias, o Sol se posiciona exatamente acima do objeto, fazendo com que ele não projete sombra nenhuma. Um truque natural da luz solar. Tão estranho quanto fascinante. Número 46. Super-homem voando? Um vídeo viral na internet deixou todo mundo de boca aberta. Um homem vestido de Superman voando no céu. Não era um salto nem um parapente. Ele realmente cortava o ar, como se tivesse saído direto de uma história em quadrinhos. Alguns disseram que era uma encenação bem feita. Outros acreditam que havia algo real e desconhecido acontecendo. Verdade ou farsa? Só sabemos que ninguém conseguiu tirar os olhos da tela. Número 47. Aves místicas na floresta. Durante uma caminhada solitária na floresta, um aventureiro gravou 2 pássaros gigantes e brancos voando acima das árvores. Suas caudas longas e movimentos suaves pareciam mágicos, como algo tirado de uma lenda. O vídeo se espalhou rapidamente e muitos se perguntaram: seriam espécies raríssimas ou criaturas que nunca havíamos visto antes? Nenhuma explicação foi confirmada, mas ver aquilo com os próprios olhos foi como abrir uma janela para o desconhecido. Número 48. Fantasma no céu de Los Angeles. Um vídeo captado em Los Angeles mostrou uma forma escura, amorfa e silenciosa pairando no céu. Ela ficou imóvel, sem vento, sem barulho, simplesmente ali. Quem estava presente não conseguiu explicar. Não parecia balão, drone ou nenhum outro objeto conhecido. Alguns até mencionaram serafins, criaturas com 6 asas da tradição religiosa. O que quer que fosse, ninguém conseguiu parar de olhar, divididos entre o medo e o fascínio. Número 49. Feixe de luz atingindo o Sol. No que seria o vídeo escolhido por inscritos, algo inacreditável aconteceu em Qingdao. Um feixe de luz subiu direto do topo de um prédio e colidiu com o Sol no céu, criando um espetáculo visual impressionante. Alguns internautas disseram que era um portal para o tempo e o espaço. Outros, que se tratava apenas de um pilar de luz causado por cristais de gelo refletindo o Sol. Mas a pergunta ficou no ar. Será só um truque natural? Ou tecnologia além do que conhecemos? A natureza é capaz de produzir espetáculos que nos deixam sem palavras. E um desses fenômenos foi registrado por Louis Cole, um blogueiro de viagens bastante conhecido. Em 2023, ele visitou uma praia no sul da Califórnia e capturou algo que parecia saído de um filme de fantasia: ondas que brilhavam intensamente durante a noite. O fenômeno, chamado de bioluminescência marinha, ocorre quando certos tipos de fitoplâncton se acumulam em áreas costeiras e, em contato com o movimento das ondas, liberam um brilho azul fluorescente. Nas imagens, a água do oceano parece iluminada por dentro, como se alguém tivesse instalado luzes de LED no fundo do mar. Esse tipo de bioluminescência é raro e depende de fatores como temperatura elevada da água e presença de nutrientes específicos. Durante o dia, a mesma água pode apresentar uma coloração marrom ou avermelhada, o que é menos atraente visualmente. Além disso, os especialistas alertam que a proliferação desses organismos pode liberar toxinas que irritam a pele e as vias respiratórias, sendo recomendável evitar o contato com a água nesses períodos. Mesmo assim, assistir de longe ao espetáculo das ondas luminosas continua sendo uma experiência mágica e inesquecível para qualquer pessoa. Em dezembro de 2019, um incidente assustador e totalmente inesperado ocorreu na cidade de Huangshi, na China, chamando a atenção de moradores, autoridades e da imprensa internacional. Tudo aconteceu de forma repentina em uma via urbana bastante movimentada. Câmeras de vigilância captaram o momento exato em que o asfalto começou a ceder lentamente. Em questão de segundos, um enorme buraco se abriu no meio da rua, formando uma cratera com cerca de 5 metros de largura por 8 metros de comprimento. O mais assustador foi que, no momento do colapso, 2 pedestres e um motociclista estavam passando pela área e caíram diretamente no buraco. Milagrosamente, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves. A investigação apontou que o desmoronamento foi provocado pelo rompimento de uma tubulação subterrânea do sistema de drenagem, o que causou a erosão do solo sob o asfalto.
Este evento destacou os riscos de falhas estruturais invisíveis nas cidades e a necessidade urgente de manutenção e monitoramento constante das infraestruturas urbanas. Apesar do susto, a rápida resposta das equipes de resgate evitou uma tragédia maior. A Austrália é conhecida por suas maravilhas naturais, e entre elas está o espetacular Lago Hillier, localizado na ilha Middle Island, na costa sudoeste do país. Este lago surpreende por uma característica muito peculiar. Suas águas são permanentemente cor-de-rosa, mesmo quando vistas de perto. Com cerca de 600 metros de comprimento e 250 metros de largura, o Lago Hillier é um espetáculo visual que chama a atenção tanto de cientistas quanto de turistas. Seu tom rosa vibrante não muda com o tempo nem com as estações do ano, o que torna sua aparência ainda mais misteriosa e fascinante. O lago foi descoberto no ano de 1802 por exploradores europeus, e desde então levanta questões sobre a origem de sua coloração única. Alguns pesquisadores acreditam que o fenômeno seja causado por altas concentrações de sal, em combinação com microalgas específicas, como a Dunaliella salina, que produzem um pigmento avermelhado. Outros estudiosos sugerem que bactérias halófilas presentes na crosta de sal do fundo do lago também contribuem para essa tonalidade singular. Apesar do mistério, o lago é completamente seguro para visitação, embora o acesso seja restrito para preservar seu ecossistema. O que é certo é que esse corpo d'água exótico é um verdadeiro presente da natureza e um exemplo vivo de como o mundo ainda guarda fenômenos que a ciência está longe de explicar totalmente. Tornado e aparição bizarra chocam turistas na Rússia em junho de 2024. Um resort turístico localizado na Rússia se tornou palco de um evento atmosférico tão bizarro quanto assustador. Após uma intensa tempestade com chuvas fortes e ventos de velocidade incomum, um tornado surgiu no horizonte. O fenômeno, já impressionante por si só, ganhou contornos ainda mais surrealistas quando uma figura misteriosa apareceu próxima ao funil do tornado. A silhueta lembrava vagamente a de um monstro gigantesco, fazendo com que muitas pessoas ficassem paralisadas pelo medo. As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais, gerando debates sobre o que exatamente havia sido capturado. Alguns afirmaram se tratar apenas de uma ilusão provocada pela poeira e pelos fragmentos girando no ar. Outros sugeriram que poderia ter sido uma coincidência visual com um grupo de árvores, ou até uma falha de câmera. Independentemente da explicação, o evento mexeu com o imaginário coletivo e mostrou como, em certos momentos, a natureza pode nos surpreender de formas tão estranhas quanto impactantes. Localizado na Ilha Grande do Havaí, o vulcão Kilauea é reconhecido mundialmente por sua intensa atividade vulcânica e por ser considerado o mais dinâmico do arquipélago havaiano. Ele também é o mais jovem entre os grandes vulcões da região, com uma história geológica marcada por erupções frequentes e, muitas vezes, espetaculares. Desde 2018, o Kilauea entrou em uma nova fase de atividade, apresentando erupções prolongadas e estáveis. Durante uma dessas erupções, o magma começou a escorrer de uma fenda no solo e continuou fluindo por meses, formando grandes lagos de lava incandescente. A situação chamou a atenção da comunidade científica, pois o acúmulo constante de lava gerava receio de uma futura explosão. Apesar das advertências e dos riscos bem documentados pelas autoridades, muitos turistas e até moradores locais não resistiram à curiosidade e se aproximaram para registrar o fenômeno. As imagens mais impactantes foram feitas no final de dezembro de 2024, quando a lava descia pela encosta da ilha e encontrava o oceano, criando um espetáculo visual impressionante de vapor e fogo. Mesmo sendo uma experiência fascinante, estar tão próximo de um vulcão ativo é extremamente perigoso. A força da natureza não pode ser subestimada, e o Kilauea continua a lembrar o mundo de que o planeta Terra está em constante transformação. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!